O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa do meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, pode ser? Que maravilha. Podem sentar aí na sua casa, sem perder aquela ambiência, aquele clima religioso, enfim, te concentra. Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender melhor essa palavra, a colocá-la, em nosso coração. E uma vez compreendida, assimilada, vamos fazer todo o esforço de colocá-la em prática, de vivenciá-la no dia a dia. Amém? Então sejam todos bem-vindos com a graça de Deus, que o Espírito Santo nos ilumine. Meu amado, minha amada, nós estamos hoje vivendo esse contexto da festa da Sagrada Família. Interessante, vamos entender o contexto do Evangelho de hoje, Então, Jesus, ele tinha 12 anos. Olha que interessante. Primeiro detalhe interessante para a gente guardar assim. Nós estamos hoje diante do Evangelho onde Jesus pela primeira vez fala. Pela primeira vez Jesus está falando, E olha que interessante. São Lucas faz questão de registrar as primeiras palavras de Jesus, E as primeiras palavras de Jesus: Pai. Pai. Olha que interessante. Olha que lindo. Pai, Pai. E interessante, só um detalhezinho também para guardar no teu coraçãozinho. As últimas palavras de Jesus, registradas por São Lucas, o mesmo evangelista de hoje também: Pai, na cruz, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai. Então começa com o Pai e termina com o Pai, para mostrar como a figura, a importância do Pai está sempre presente na vida de Jesus. Então o contexto é esse: Maria e José, todos os anos, iam de Nazaré, longe, minha gente, longe. Olha o esforço que eles faziam para ir lá em Jerusalém. O esforço que eles faziam para ir na igreja. Olha que interessante. Nazaré também tinha sua sinagoga, José frequentava, mas eles saíram lá tementes a Deus, cumpridores dos mandamentos. Saíram lá de Nazaré até Jerusalém para cumprir a lei. Então foram, a Sagrada Família. Jesus, na ocasião, tinha 12 anos. Foram lá, participaram de todos os eventos devocionais e chegou o momento de voltar para casa. E é interessante porque isso também acontece conosco. De repente, quando a gente se concentra num único lugar para começar uma procissão, está todo mundo junto. Mas de repente as mulheres se juntam num grupinho, os homens se juntam no outro grupinho, as crianças se juntam no outro grupinho. E aí voltaram para casa. José pensou que Jesus estivesse com Maria. Maria pensou que Jesus estivesse com José.
E de repente, depois de um dia inteiro andando, as caravanas se juntam para descansar um pouquinho, tomar aquela água, fazer uma refeição, comer aquele lanche, enfim, né? E aí de repente a Sagrada Família se encontra, aliás, José e Maria se encontram. E José começa a perceber, cadê Jesus? E ele pergunta para Maria, cadê Jesus? Maria também começa a ficar aflita, mas ele não está contigo? Não, eu pensei que ele estivesse contigo. Olha que interessante. Primeira lição, deixa eu falar nessa câmera para você. Primeira lição que a gente aprende, viu? Eu só estou na beiradinha por enquanto, viu, gente? Só estou assim começando a mergulhar, né? Começando a aprofundar, só na beirada. Primeira lição que a gente aprende. Eles estavam diante de uma dificuldade. Jesus não estava ali. Cadê o menino? Está perdido. Meu Deus do céu. Começaram a procurar entre os parentes e amigos, nada. Conclusão, ficou lá em Jerusalém. Ficou lá em Jerusalém. Primeira conclusão. Olha que interessante como esse casal, gente, santo, nos inspira. Se fosse qualquer um de nós, se fosse um casal de hoje, diante desta realidade, do menino que não estava ali, a angústia de uma mãe e de um pai porque um filho está perdido, qual é a primeira reação do marido e da mulher? A primeira reação é um acusar o outro. É ou não é? Um acusar o outro. Por que você não cuidou dele? Ah, isso é o tipo de pai que o menino tem, mas isso é o tipo de mãe que ele tem. Um começava a acusar o outro. Foi assim que lá Adão e Eva fizeram. Um começou a acusar o outro. Maria e José não fizeram isso. Eles estavam diante de um problema. Então, diante de uma situação, gente, não comece a acusar. Não comece a querer achar culpado disso tudo. Vamos resolver o problema. Vamos resolver o problema e aprender com isso. Aprender com isso. Eles caminharam um dia. Depois, se caminharam um dia, tiveram que caminhar mais outro dia para voltar lá em Jerusalém. E ficaram mais um dia procurando Jesus. 3 dias ali, aflitos. E de repente, no templo, lá estava Jesus. Conversando entre os doutores, perguntando, interagindo. E aí Maria, aflita, né? Meu filho, por que você fez isso? Teu pai, olha só, Maria chama José de pai, né? Teu pai, né? Teu pai, o José que adotou Jesus, teu pai e eu estávamos aflitos te procurando. E aí vem, como eu disse, as primeiras palavras de Jesus. Por que vocês estão me procurando? Não sabias que devo ocupar-me com as coisas do meu pai? É muito interessante a gente poder perceber por que 12 anos. Né? Ontem foi o Natal, ontem Jesus nasceu e hoje Jesus já tem 12 anos. Atenção, um detalhe interessante na cultura judaica. Aqui para nós na cultura ocidental, a americana, na cultura latina, brasileira, né, as nossas constituições dizem que a pessoa é maioridade com 18, com 21 anos, é isso, né? Maioridade com 18, 21 anos. Na época de Jesus, na cultura judaica, isso não é diferente. A contagem é diferente. Maioridade é quando o menino tinha 12 anos. Inclusive tem um rito muito bonito, eu já presenciei várias vezes lá em Israel, às vezes que eu fui, um rito que é um rito de passagem, né? Da infância, da adolescência, da juventude para a maioridade, né? Para a maioridade, que é justamente se dá aos 12, 13 anos, né? Que é chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Mitzvah é lei, né? Mitzvah é lei, mitzvot é leis. Bar é filho, ou seja, filho da lei. É outra forma de dizer maioridade. Agora ele é filho da lei. É como se os pais dissessem assim, ó, a partir de agora, tome cuidado, porque você vai responder pelos seus atos. A partir de agora, você não sou mais responsável por você. Você se torna responsável pelos seus atos. Bar mitzvah. E Jesus tinha 12 anos. Jesus tinha 12 anos. E lá estava no templo, minha gente, conversando entre os doutores. É muito interessante, porque, como eu disse, a primeira vez que ele conversa, fala Deus o Pai. A obediência de Jesus. A obediência de Jesus ao Pai. Preste muita atenção, que agora eu vou começar a mergulhar na reflexão espiritual de hoje, né? Jesus precisava obedecer Maria e José? Não. Ah, Frei, Jesus, ali foi um ato de desobediência, de birra de Jesus, não sabia que estava procurando, ocupado com a coisa do meu pai? Não foi um ato de birra de Jesus. Jesus quer nos mostrar que
acima de tudo, a nós devemos ser obedientes ao Pai, cumpridores da vontade do Pai. Acima de tudo, em primeiro lugar, fazer a vontade do Pai. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Jesus, ele era desobediente a José e Maria? Claro que não. Claro que não. Por que Jesus, atenção agora, hein? Atenção agora, escreva o que eu vou dizer. Atenção agora, por que Jesus obedecia a José e Maria? Por que Jesus honrava José e Maria? É o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Aprendemos na primeira leitura, na segunda leitura, quem honra pai e mãe, olha só, olha as promessas que a palavra de Deus nos diz, quem honra pai e mãe, tem vida longa, tem o perdão dos pecados, e quando ele reza, Deus atende a prece. Olha que lindo, gente. Quem honra pai e mãe tem vida longa, tem o perdão dos pecados, e quando ele reza, as suas orações são atendidas. Honrar pai e mãe. E Jesus obedecia a José e Maria. Jesus honrava José e Maria. E hoje é a festa da Sagrada Família. Como que isso acontece? E por que é importante? Atenção agora, o que eu vou dizer, eu espero que não escandalize você, porque é a mais pura verdade que o Evangelho ensina. Os filhos devem obedecer aos pais? Responda aí na sua casa, sim ou não. E eu respondo para você, para te ajudar, sim e não. Sim e não. Ai, Frei, o que é isso? Quando é que os filhos não devem obedecer aos pais? Sim e não. Os filhos devem obedecer aos pais quando os pais são obedientes a Deus. Se os pais são obedientes a Deus, os filhos têm o dever e a obrigação de obedecer aos pais. Agora, preste atenção. Se os pais mentem, se os pais fazem coisas erradas, ensinam coisas erradas para os filhos, dão um péssimo testemunho de família, de casal, de pai e mãe, os filhos têm a obrigação de obedecer? Não, porque os pais não estão sendo obedientes a Deus. Os filhos têm a obrigação de obedecer aos pais quando os pais obedecem a Deus. Maria e José sempre foram obedientes a Deus. Então Jesus tinha essa obrigação de obedecer os pais. Agora, se os pais não dão bom testemunho, os filhos não têm por que obedecer aos pais. Agora, presta atenção. Porém, mesmo que os pais dão contra-testemunho, ensinam coisas erradas, os filhos assim não precisam obedecer aquele conselho, porque os pais também não obedecem a Deus. Obedecem os pais, os filhos obedecem os pais, se os pais obedecem a Deus. Agora, em qualquer circunstância, os filhos devem honrar os pais. Honrar pai e mãe. Isso é mandamento de Deus. Agora, o fato da obediência, temos que dar testemunho, minha gente. Por isso que hoje essa festa é tão linda. A festa da Sagrada Família. Eu pergunto para você, pai. Para você, mãe. Você é obediente a Deus? Você reza? Você tem uma vida de oração? Você procura dar um bom testemunho para os seus filhos? Testemunho da verdade? Testemunho do amor? Testemunho assim, das coisas certas? Das coisas de Deus? Você pega a Bíblia, você procura se formar, se informar, se instruir na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aí sim, pai, aí sim pode ter certeza absoluta, podem passar qualquer dificuldade, mas vocês vão vencer, porque vocês são tementes a Deus. Então procure, pai e mãe, a partir de hoje serem tementes a Deus. Está terminando o ano, minha gente. Está começando um ano novo, então procure a partir de agora fazer esse propósito de vida. Quer receber, quer ter aquela autoridade espiritual, porque família é isso, minha gente. Família é isso, tem esse lado, essa dimensão biológica? Claro que tem. A reprodução, enfim, o pai, a mãe, os filhos, a prole, é a dimensão biológica, mas não é só isso. Se ficarmos somente na dimensão biológica, é um reino animal. Mas a família tem outra dimensão,
a dimensão espiritual. Se a gente tirar a dimensão espiritual de nossa casa, se a gente tirar a dimensão espiritual da nossa família, vira um reino animal somente, como os animais. Mas somos espirituais. E a espiritualidade se dá quando a gente tem boas inspirações. E José e Maria é a referência, a boa inspiração para qualquer pai, para qualquer mãe. Maria guardava no coração. São José era um homem justo. E Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Por quê? Porque o seu lar era abençoado. Então procure a partir de agora, procure dar um bom testemunho de um lar cristão. Marido e mulher, pai e mãe tementes a Deus. E se vocês forem tementes a Deus, pode ter certeza absoluta que jamais vão perder a autoridade na sua casa, na sua família. Amém? Que a Sagrada Família interceda por você e por sua família. Gostaram do vídeo? Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e dê aquele like maravilhoso.